Foi um seminário bastante amplo, né? Porque ele abordou pelo menos 10 temas distintos, haviam 10 mesas diferentes, né? E abordou vários aspectos da experiência recente de desenvolvimento brasileiro, né? Tratou de temas gerais, setoriais, sociais, econômicos, propriamente dito, né? E, portanto, foi um balanço bastante amplo e complexo, né? Nós reunimos aqui cerca de 35 economistas, né? Não só economistas, havia alguns sociólogos, né? Para fazer o balanço desse período, numa sala de discussão, que é um pequeno auditório com cerca de 60 lugares, né? Que esteve cheio todos os 2 dias e meio, os 2 dias e meio que duraram o seminário, né? E a ideia desse seminário era fazer uma discussão um pouco mais sistemática e menos impressionística, né, do período recente do desenvolvimento. Eu chamo período recente, sobretudo o governo Dilma, né? Voltando um pouco para trás, né, com uma referência dos 2 governos, digamos assim, Lula, né, que serviram até como contraponto, na verdade, desse período Dilma, né? E a ideia era fazer um balanço mais aprofundado, até porque os balanços que existem hoje sobre o governo Dilma, eles são muito insatisfatórios, né? O primeiro ponto mais importante nessa discussão, e eles são insatisfatórios porque eles focam muito na política econômica e às vezes na figura pessoal da presidente ou na figura de ministros e tal, para explicar os acertos, os fracassos, etc., né? E a hipótese básica do livro que nós estamos fazendo sobre o período, né, é que, obviamente, a vida não é assim, a sociedade não se comporta assim, a economia não se comporta assim, né? Então, nós partimos de uma hipótese mais metodológica, eu diria até, né, de que você tem que examinar esse período à luz da interação de 3 momentos importantes, um estrutural, um cíclico e um de política econômica, né? É a síntese desses 3 aspectos e vão explicar por que é que você avançou em alguns pontos, por que é que você não conseguiu, né, avançar em outros, por que é que você fracassou em outros. Então, esse é o sentido, digamos assim, metodológico da proposta e isto permeou, né, os textos, o que serviu, na verdade, para você ter uma visão um pouco mais afastada, assim, dos acontecimentos, né, e um pouco mais de perspectiva, né? Então, esse era o sentido metodológico, na verdade, do seminário, né? E eu acho que, desse ponto de vista, nós avançamos bastante, estamos construindo uma interpretação, digamos, bem mais sólida, né, fundamentada do que foi esse período, que vai além da política econômica do período, que será o nome do livro, Para Além da Política Econômica, né, para mostrar como a política econômica, na verdade, interagiu com esses 2 planos adicionais, né, que é o plano estrutural e o plano cíclico, né? Eu acho que você pode falar ao longo dos governos Lula e Dilma, no deslocamento, né, progressivo em direção ao desenvolvimentismo, se você entende, na verdade, o desenvolvimentismo como uma certa forma de intervencionismo do Estado na economia, né? Eu acho que isso avançou, não no sentido de intervir por intervir, né, mas no sentido de organizar algumas áreas críticas, né? Seja a área, por exemplo, social, de inclusão social, seja a área, por exemplo, de promoção do desenvolvimento econômico, estrito sensu. Isso não significa estatismo, mas até o apoio ao setor privado. Se você considerar o desenvolvimentismo lato sensu, eu acho que você tem, de certa forma, desde o início do governo Lula, sobretudo no segundo mandato, um abandono, na verdade, né, do chamado núcleo duro, assim, do que você poderia chamar o consenso de Washington, né? Excessiva liberalização, né? Tudo deve ser decidido pelo mercado, né? O Estado não pode nem deve intervir, porque isso é sinônimo de ineficiência, né? Desde o segundo mandato do Lula, você já tinha no primeiro, né,
uma interferência maior do ponto de vista da política social. Né? Isso é uma marca desde o início do governo do Lula. Né? Mas ele vai se deslocando quando você introduz o programa de aceleração do crescimento. Aí você tem um aumento da participação do Estado, do protagonismo do Estado na questão do desenvolvimento econômico propriamente dito. Né? E, a meu juízo, a tentativa de Dilma, né, sobretudo no primeiro mandato, porque o segundo mandato há uma reversão muito significativa disso, mas sobretudo no primeiro mandato, é uma tentativa de dar mais forma e mais intensidade a isso, até pelo momento, digamos assim, no qual a economia se encontrava, que era um momento de desaceleração cíclica. Né? Então, você havia tido muito sucesso aí no primeiro governo Lula, no segundo, sobretudo, de fazer a inclusão, de fazer a economia crescer com base na inclusão, no que se chamava o mercado interno de massas. Tudo bem, mas isso, né, tinha seus limites. Né? E os limites são os limites clássicos. No caso brasileiro, por exemplo, você tinha problemas que estavam começando a aparecer no balanço de pagamentos, você tinha problema, por exemplo, da infraestrutura, que estava se mostrando insuficiente. Para dar esse salto, né, não era que você não tivesse tido sucesso, você teve sucesso, mas o sucesso produziu, né, outras demandas. Né? E as duas demandas mais importantes, além de você manter a inclusão social, era você fazer uma diversificação da estrutura produtiva, sobretudo no setor industrial. Né? A estrutura estava se mostrando industrial brasileira bastante débil, né? Havia o que se chama muitos vazamentos para o exterior. Né? Então você precisava fazer uma correção da estrutura industrial e a infraestrutura estava sobreutilizada, ineficiente. Aliás, até hoje está assim. Né? Eu dou sempre o exemplo, na verdade, quem lembra, né, de entrar nos aeroportos brasileiros aí antes do governo Dilma, né, por 2010, mais ou menos. Né? Então você estava com toda a infraestrutura, para não falar em estradas, etc., muito sobreutilizada. Então esse era o sentido. Para fazer essas modificações, que eram modificações muito mais significativas, intensas, né, você tinha que recorrer, digamos assim, a uma maior participação do Estado na economia. Né? Através dos grandes bancos públicos, através de empresas estatais, através de políticas direcionadas para o investimento privado. Isso foi feito. E, digamos assim, uma avaliação mais rigorosa, né, e com o passar do tempo você está vendo isso, mostra que você não teve sucesso, né, em várias áreas. Né, em outras sim, né, em outras não. Né. E o livro que nós estamos fazendo é uma tentativa basicamente de explicar por que né, na verdade, que uma coisa que era necessária, que era importante para o desenvolvimento do país, verdade, foi tentada, né? E por que é que, de certa forma, deu errado? Né? E a pergunta mais profunda disso aí é o seguinte: bom, mas deu errado por quê? Né? Era porque os instrumentos, né, eram inadequados, ou porque, no fundo, o projeto não tinha aderência na sociedade? Né? Eu acho que esse é um ponto, na verdade, super importante nessa discussão. Né? Vou dar um exemplo disso. Uma parte do esforço, na verdade, você tinha dois grandes eixos da política econômica aí no governo Dilma. Né? Um eixo mais macroeconômico, cujo sentido era mudar os preços relativos para favorecer um desenvolvimento industrial, uma espécie de industrialismo, né? Que era a agenda das grandes associações de empresários industriais no Brasil, da CNI, do IED, né? Reduzir juros, desvalorizar a taxa de câmbio, reduzir custo de energia. Né? Na coisa trabalhista, o governo não aceitou fazer reforma trabalhista, mas criou desonerações da folha de trabalhador. Então você fez, de certa forma, né, um conjunto de políticas importantes, demandada pelos empresários. Né?
De outro lado, você fez políticas setoriais, muito importante a questão do petróleo, junto com a Petrobras, e tudo isso era suportado por um financiamento público bastante generoso, né? Deveria ter dado certo, não deu certo, né? Então, a primeira questão, na verdade, que a gente precisa discutir, porque não deu certo, é porque a política de incentivos ao empresariado, para ele investir, para ele ampliar a capacidade produtiva, diversificar a indústria, por que é que isso não deu certo, né? Por que é que 6 meses, um ano depois o grande congraçamento que havia entre empresários industriais e o governo, né? Por que é que 6 meses, um ano depois, todos eles estavam fora do barco, né? Ou seja, a despeito de você ter feito o que havia prometido, né? A minha conclusão, a nossa conclusão, né, é que, de fato, aquelas coisas, né, como desvalorizar o câmbio, reduzir juros, né, reduzir custo de energia, etc., isso, na verdade, não interessava ao empresariado, né? Por que eu digo isso? Porque o empresariado, né, sobretudo o grande, havia se adaptado, depois de 10 anos de juros altos, câmbio apreciado, né, havia se adaptado a esse ambiente, né? E o primeiro impacto, na verdade, o que eu quero dizer, o primeiro impacto dessas mudanças foram, do ponto de vista dos empresários, negativos, né? Como foi, por exemplo, também do ponto de vista de uma parcela grande da classe média brasileira, né, que tem no seu imaginário, como ideia de desenvolvimento, né, passar as férias em Miami, né? Então, isso aí causou, de certa forma, é claro que você vai dizer, mas o pessoal vai para Miami agora, 2 anos, 5 anos, depois não vai dar mais para ir, porque vai ter um déficit, balanço de pagamento, mas isso não está no horizonte das pessoas, né? O empresariado se adaptou, ele está produzindo. A médio e longo prazo ele vai sumir, mas ele não está olhando para o médio e longo prazo, né? Então, esse tipo de proposta de política econômica que estavam corretas na sua direção, a curto prazo tem custos, tanto do ponto de vista de sustentação empresarial, quanto do ponto de vista de uma certa classe média, que é numerosa no Brasil. Eu acho que daí vem uma fonte dos equívocos e do fracasso, né? Uma certa inadequação com a estrutura social, né? Não é que esteja errado, não estou falando que estivesse errado, é que não dá. O outro ponto que é importante, né, é a questão, na verdade, dos eixos mais estruturais mesmo, na verdade, no qual o Estado tinha um papel importante, né? Eu considero que a política da Petrobras, para o contexto, né, que se vivia de preços elevados, ela foi correta, ela é uma política bastante complexa de criação de capacidade produtiva e tecnológica no país, né? Ela certamente demoraria mais para maturar do que se imaginava. A Petrobras fez, no período do segundo mandato do Lula e do primeiro da Dilma, um super investimento. Ela fez a política do pré-sal simultaneamente com 5 novas refinarias. Faziam 30, 40 anos que você não fazia refinaria no Brasil. Então, foi um esforço muito grande para a Petrobras, né? Mas eu acho que o sentido da política estava basicamente correto, porque, no fundo, era uma política industrial. Não era só fazer o pré-sal, era fazer o pré-sal criando capacidade produtiva e tecnológica, né, na produção de sondas, de equipamento de alta tecnologia. Esse era o sentido. É claro que isso aí demora mais tempo, né? E no início parece até um pouco mais ineficiente, e é mesmo, né? Mas isso é um problema dinâmico, né? Eu acho que houve um relativo sucesso na política da Petrobras, que foi descontinuada aí por várias razões, né? Aí vem temas desde a queda do petróleo, do preço do petróleo, que é central, né? Como a situação financeira da empresa, porque aí sim há uma administração incorreta na gestão dos preços, né, que criou um rombo financeiro grande na empresa, que tornou a sua política de investimento a longo prazo insustentável, né? Isso é um equívoco, né? Mas enquanto a política de investimento vigorou, e ela foi muito forte, ela criou capacidade na indústria fornecedora, né? Se pode dizer, ela era insustentável porque você praticou uma política de preços incorreta, é verdade. Então aí vem o primeiro, digamos, elemento de crítica à política, né? Fazer uma política de investimento correta, uma política de conteúdo local correto, mas financiada de uma forma incorreta, né?
Quando os preços caíram, o buraco financeiro que já existia se explicitou de uma forma muito significativa. Então, a Petrobras é isso. Você tem toda a política de infraestrutura, que demorou bastante, né? Houve uma queda de braço muito grande entre o governo e o setor empresarial, né? O insucesso não é tão grande quanto parece, porque houve uma disputa muito grande quanto à taxa de retorno dos projetos, se os projetos deveriam ter aquela taxa de retorno. Isso parece que atrapalhou um pouco, criou uma certa segurança no meio empresarial para investir em infraestrutura, mas não é exatamente assim, porque há alguns setores nos quais você teve um sucesso muito grande, como, por exemplo, transporte, né? Aeroportos, outro você andou mais devagar, né? Mas, de fato, né, houve um problema, na verdade, você transitou para um modelo, né, de concessão de um segmento muito grande, em vários subsegmentos da infraestrutura, e eu diria que aí houve um problema de gerenciamento na relação com o setor privado. Isso atrasou os projetos, não inviabilizou, atrasou. Mais em algumas áreas, menos em outras, né? Mas o que era esperado do grande boom de investimentos, na verdade, na área de infraestrutura, isso não veio uma parte dele, né? É importante que se diga, né? E nós chegamos ao terceiro pilar, que é o BNDES, tá certo? Que era um banco para dar suporte a todas essas decisões estratégicas. Então, você não veio a demanda da indústria, a demanda da infraestrutura atrasou, tá certo? A Petrobras veio, mas uma parte da demanda não veio. O BNDES estava capacitado para financiar esse programa, né? Como essa demanda de crédito não veio, o BNDES praticou, a meu juízo, apenas uma parte, né, uma política anticíclica, né, através do chamado Programa de Sustentação de Investimento, né, que é financiamento de máquinas, caminhões, ônibus, né, que é a demanda agregada, que ajuda a sustentar o crescimento, mas que não tem sentido estratégico, né? O que eu quero dizer? Pelas várias razões que eu apontei aqui, os programas estratégicos, na verdade, não andaram, né? Então, o BNDES, de certa forma, refletiu isso, né? Ele ajudou a sustentar o crescimento, mas não a fazer a transformação estrutural. Eu digo fracasso porque ele hoje está evidente, ficou muito evidente a partir de 2015, sobretudo, né? Que é outra conjuntura que eu vou voltar. Mas até 2014, o que você tinha tido era uma desaceleração, né? Voltando para as razões mais amplas, porque é que a economia brasileira não engrenou numa nova forma de crescimento, as pessoas, na verdade, dão pouca importância ao cenário internacional. Porque diz o seguinte, o cenário internacional era favorável, né? Porque você não teve uma grande crise, você não teve nenhum grande problema, etc. Então, isso, na verdade, não afetou. E eu diria, é um engano pensar assim, né? O fato é que depois da crise de 2008, o cenário internacional muda e muda de uma forma muito profunda, né? Embora, né, ele não tenha mudado de uma forma aguda, mas ele mudou de uma forma mais profunda e crônica, né? Eu vou me referir a duas questões aqui importantes, né? Primeira delas, ele faz uma política para salvar os bancos, as grandes empresas nos países centrais, uma política monetária não convencional, né? O Banco Central, pela primeira vez na história comum, nessa intensidade, os bancos centrais, né, passam a comprar títulos, primeiro títulos privados, depois títulos públicos, né? Para o quê? Para controlar a taxa de juros de curto e de longo prazo, né? Para fazer com que esse excesso de dívidas que vinha do período anterior fosse absorvidos, na verdade, se diluíssem ao longo do tempo. Isso criou um problema, na verdade, criou uma bolha, na verdade, gigantesca, né? E isso desde 2008, né? Que deu impacto no mercado de títulos americano, na Bolsa de Valores americana, nas bolsas de valores aí fora, nas moedas dos países periféricos, tá certo? E tornou, no fundo, os fluxos de capitais em direção sobretudo, à periferia do
do sistema muito mais especulativos e voláteis, né? O que criou um constrangimento adicional no manejo da política econômica desses países, né? Então, por exemplo, em 2013, quando o Banco Central americano anuncia que provavelmente vai reverter a sua política não convencional monetária, há um terremoto em todos os mercados de títulos, na verdade, né? A reversão da política monetária brasileira, em 2013, ela se dá exatamente no bojo desta mudança, né? E diante de uma circunstância do tipo, o risco país dispara, né? O Banco Central, né, não só do Brasil, como de várias moedas periféricas, não estou em outra alternativa a não ser aumentar a taxa de juros. Eu estou ilustrando aqui como é que isso é importante, como esse quadro internacional é importante. Afora o fato que você teve um período grande sob a crise do euro, etc, etc. Então, tem importância sim, né? É mais crônica, condiciona, né, o manejo da política macro nesses países. Outro aspecto, a desaceleração da economia global, né, fez com que aparecesse, por exemplo, na China, que é a fábrica do mundo, e na Ásia, né, aquele entorno ali da China, né, uma capacidade ociosa na indústria gigantesca. E a pergunta é o seguinte: qual industrial vai investir mundo afora, sobretudo na periferia do sistema, olhando para ali, sabendo que ali tem uma capacidade ociosa gigantesca e que a concorrência em preço será cada vez mais intensa? Então, isso é um vetor super importante. A despeito de você não ter tido nenhuma crise, na verdade, estruturalmente as condições de operação do sistema mudaram. Esse é que é o ponto importante, que as pessoas não discutem. Acham que não teve uma crise cambial, não apareceu nenhum fato agudo, então foi favorável. Não foi, foi extremamente desfavorável e vai continuar a ser desfavorável, né? Isso muda. Obviamente, depois ainda você tem, como diz o ditado popular, por cima de queda coice, né? Você tem a queda muito substancial dos preços das commodities, tá certo? Mas antes disso, você tem essas manifestações. Então, o quadro externo, internacional, ao contrário do que as pessoas dizem, foi muito bom e tal. Não, não foi. É muito pior, e é pior de uma forma mais profunda e estrutural, né? Que serve para você entender também como os agentes aqui reagem a isso, né? Porque eles estão numa economia internacionalizada, globalizada, para usar um termo da moda, né? Então, tem esse aspecto. Então, este é outro ingrediente do fracasso, porque também os agentes internos não responderam como se esperaria que eles respondessem, né, aos incentivos que foram criados, né? Então, esse é um tema importante. Chegamos aí em 2015, né? O quadro de 2015, né, é um quadro bastante complexo. Por que eu digo isso? Porque você tinha... O experimento, na verdade, ele tinha dado errado, né? Não adianta você dizer, se você olha os indicadores mais importantes, né? Vamos pegar dois indicadores, um interno e um externo. Vamos pegar três, na verdade, né? Vamos pegar primeiro o indicador de balanço de pagamento, que é o déficit em transações correntes. A economia brasileira estava desacelerando e o déficit em transações correntes crescendo. Nós chegamos ali por 2014 com cerca de 4,5% de déficit de transações correntes, o que é um número imenso para uma economia que se movia muito devagar, né? Significava que algum ajuste você teria que fazer. Fez depois o pior ajuste possível, mas vamos chegar lá. Olha o setor público, né? No setor público, você tem uma situação muito peculiar. Você sai de um superávit de quase 3,5% do PIB, né? E chega em 2014 num déficit de 0,5% do PIB, ou seja, você tem um espaço fiscal de 4% do PIB que você come. Aí você diz, não, tudo bem, mas até então a dívida não tinha crescido. É verdade, mas o espaço fiscal tinha encurtado. Pega as empresas não tinham quebrado ainda, né? Mas as empresas tinham perdido lucro, tá certo? Não margem, porque houve compensações, mas haviam perdido lucro porque a capacidade ociosa tinha aumentado. Então você tinha, o que eu digo, um constrangimento pelo lado dos fluxos econômicos mais importantes, né? E alguma coisa você teria que fazer. Ao meu juízo, você teria pouca margem de manobra para fazer as coisas. Muito provavelmente, né, fazer um programa de empurrar com a barriga, né?
como se diz na gíria popular, né? Ou seja, tomar uma medida aqui, outra medida ali, empurrando a economia, tentando reativar a economia aqui e acolá, mas sem grandes projetos, né, de crescimento. O BNDES já devia muito ao Tesouro, a Petrobras estava super endividada, estavam aparecendo os problemas no balanço de pagamento, então você teria que fazer políticas inteligentes para preservar o crescimento e ir, né, manejando esses problemas. O problema aí é que a escolha que foi feita foi a pior possível. Né? Foi a escolha do ajuste, na verdade, né? Que não é só nesse momento, você não tem uma mudança que vem depois, né? Que a gente chama o desmonte. Né? Aí você tem um ajuste que é, sobretudo, um ajuste fiscal, né? Uma espécie de arrojo fiscal. Liberação de preços e tarifas públicas que estavam de alguma forma defasadas, né? Uma tentativa de controle do déficit muito severa e, do outro lado, liberar juros e câmbio. Né? Isso aí, obviamente, produziu numa economia que já estava desacelerando um efeito catastrófico. Então, tudo aquilo que era desequilíbrio de fluxo, como a gente chama e tal, virou desequilíbrio de estoque, porque a dívida pública explodiu, a dívida das empresas explodiu, a dívida das famílias, né, explodiu, né? Se aumenta a inadimplência. Então, tudo aquilo que era um problema, digamos assim, de fluxo, de renda, né, virou um problema de estoque. Né? Portanto, muito mais difícil de resolver. Né? Mas não havia ainda, nesse momento, né, o desmonte das instituições que foram preparadas para o período do crescimento. Né? Ainda não havia. Né? Isso só o governo Temer, no segundo momento, vai fazer esse desmonte. Né? Mas esse é que é o ponto importante. A pergunta é, qual teria sido a alternativa? Né? Digamos, você teria que voltar um pouco no passado, né, e imaginar e ver esses graus de liberdade, imaginar uma política, na verdade, provavelmente você teria que fazer uma coisa muito mais organizada, né? Não dava para fazer coisas ousadas, tá certo? Redirecionar o BNDES, o gasto público, né? Manter um certo nível de déficit, que era inevitável, tá certo? Reconhecer isso, né? Trabalhar com a hipótese que o câmbio tinha mesmo que desvalorizar e você teria que criar algumas compensações, na verdade, para as famílias, para os assalariados, porque o câmbio desvalorizado significa, né, digamos assim, perda salarial objetiva. Então, você tem que compensar isso de alguma forma. Então, havia algumas medidas, né, paliativas, discutidas, tá certo, com a sociedade, que você teria que ter feito. A solução naquele momento, para mim, de fazer tarifaço, choque, uma política de choque, para mim, foi a mais incorreta e jogou a economia que vinha desacelerando, né, acelerou a sua queda, na verdade, né, criando uma série de problemas que nós estamos vivendo aí. Outros, é verdade, foram intensificados no governo Temer, né, que é como se fosse uma continuidade daquela política, né, tentada em 2015, associada a um desmonte, né, do conjunto de mecanismos de intervenção, do Estado, etc. Né? É isso que cria o quadro, a meu juízo, de crise mais profunda. Né? Então é isso. Eu acho que ainda há elementos importantes, né, que vale a pena ressaltar nesse período. A política social do governo Dilma, nós tratamos basicamente da política de crescimento, da política que nós chamamos da política industrial, lato sensu. Né? A política social do governo Dilma, ela foi bastante aperfeiçoada. Né? Ela avançou na área da educação, na área de saúde, tá certo? Ela é superior, de certa forma, como concepção, né, à política do governo Lula. Ela é uma intensificação dessa política e um aperfeiçoamento. Né? Isso, na verdade, tem uma coisa que é importante. Né? A política de salário mínimo foi mantida, né? Isso é muito importante. Né? E você tinha uma situação no mercado de trabalho, no crescimento e a elevação da renda, começou a tirar gente do mercado de trabalho, as pessoas entrarem mais tarde no mercado de trabalho. Isso criou uma situação muito favorável ao trabalhador. E a despeito da economia, de certa forma, começar a desacelerar, os salários não desaceleraram, tá certo? Ou seja,
Você criou desse ponto de vista, não imediato, né? Porque você fez compensações, etc., mas você criou um problema a ser resolvido, né? Era necessário retomar o crescimento da economia e da produtividade para sustentar, tá certo? Tanto o crescimento de salários, né? Não estou dizendo que a economia tenha degringolado porque os salários continuaram crescendo. Isso era um dado de realidade, e às vezes que independiam do movimento da economia, porque tinha a ver com o movimento da demografia, né? Com a própria situação da classe de assalariados, que estava melhor. Então as pessoas começaram a trabalhar mais tarde, às vezes saía gente do mercado de trabalho. Então tudo isso era um quadro importante, né? Para sustentar isso, você precisaria ter retomado o crescimento, ter acelerado o crescimento, né? Como você não acelerou, isso criou de fato um conflito grande, né? Que era percebido de uma forma até um pouco, digamos assim, excessivamente conservadora por alguns economistas, como uma incompatibilidade imediata entre a lucratividade da empresa e o nível salarial, né? Eu acho que não era isso, né? O governo Dilma criou essas compensações, né, de redução de custos para compensar o aumento salarial que continuava. O problema central foi que o conjunto não deu certo e como a economia desacelerou, isso se tornou um problema. Esse seminário foi feito em cima de textos que são públicos, que nós divulgamos, achamos melhor divulgar texto como texto para discussão, estão na página aqui do Instituto de Economia. E a ideia também era você, primeiro, promover um certo debate público sobre o tema, né? É muito difícil você analisar um período que está tão próximo, né? Porque, às vezes, você corre o risco de olhar e não enxergar algumas coisas que eram importantes, outras você valoriza, outras você valoriza menos, né? Eu acho que nós avançamos muito no livro, no sentido de dizer, ó, essa coisa aqui, por exemplo, não é só a política, não é só a política econômica. Olha como estava o sistema se movendo, como ele tinha se transformado. Então, isso é um ganho já, né?